Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando da Bíblia. Neste vídeo, você verá 5 profecias bíblicas que já se cumpriram ao longo dos anos de diferentes profetas bíblicos. Assista o vídeo até o final, pois ele está bem interessante e eu acho que vai te ajudar bastante no estudo da Palavra do Senhor. Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de vídeo e quer ver mais outros como esse aqui no canal, já peço que nos ajude deixando seu like, pois só assim o YouTube o divulgará para mais pessoas. E com isso, você estará abençoando o nosso trabalho. Inscreva-se também, caso esteja aqui pela primeira vez, ou se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder os vídeos novos que postarmos. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Cinco profecias bíblicas que já se cumpriram. Primeira profecia: Nínive é queimada. Uma profecia bíblica que vemos claramente se cumprir foi a profecia do profeta Naum, referente à destruição da cidade de Nínive. Nínive, a capital da Assíria, era uma cidade sanguinária, mercantilista, gananciosa, cheia de mentira, roubo e idolatria. E o profeta Naum descreveu sua queda, afirmando que ela seria consumida pelo fogo. Na Bíblia podemos encontrar alguns versículos mencionando essa profecia que Naum deixou. Vejamos. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos. E arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Naum 2, versículo 13. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como a locusta, multiplica-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. Naum 3, versículo 15. Essa profecia de Naum realmente se concretizou. O exército medo-babilônico cercou a cidade, e no 3º ano daquele cerco, aconteceu uma enchente muito grande do rio que rodeava Nínive. E por conta dessa enchente, uma parte da muralha da cidade foi derrubada. Na queda da muralha, se formou uma brecha, e foi por ela que os exércitos adversários a invadiram. E acabaram de tomar a cidade, já que os moradores e defensores dali estavam fracos e sem lugar para se refugiarem. A cidade foi assaltada, queimada e destruída por completo. Não sobrou nada de Nínive, já que suas ruínas acabaram sendo enterradas pela areia do deserto e esquecidas pelo mundo por 25 séculos. Alguns vestígios dos seus muros, encontrados na superfície, foram reconhecidos e começaram a ser escavados por arqueólogos ocidentais no século XIX. Alguns pesquisadores e arqueólogos descobriram uma camada de cinzas cobrindo as ruínas da cidade. Porém, ela nunca mais se recuperou, deixando de ser uma importante cidade e ficando esquecida por muitos anos, cumprindo-se então a profecia de Naum. Segunda profecia: a queda de Jerusalém. Outra profecia que se cumpriu foi a do profeta Jeremias acerca da queda de Jerusalém. O livro do profeta Jeremias é o livro mais longo da Bíblia, e nele podemos ver através de sua profecia como se daria o domínio babilônico sobre a Assíria. Vejamos. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade na mão do rei da Babilônia, o qual queimará a fogo. E tu não escaparás da sua mão, antes certamente serás preso e entregue na sua mão. E teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada, em paz morrerás, e conforme as queimas para teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti. Assim queimarão para ti e prantear-te-ão, dizendo: ah, Senhor, pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém.
Jeremias 34, versículo 2 ao 6. Essa profecia também acabou se cumprindo. As coisas começaram a desandar quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, sitiou a capital de Jerusalém em 597 a.C. Na época, Jeremias alertou o rei Zedequias a se render. Porém, ele não deu ouvidos, muito pelo contrário. Mandou que Jeremias fosse preso e até mesmo jogado numa cisterna, não dando ouvidos à mensagem do Senhor. Por sua rebeldia e incredulidade, o rei Nabucodonosor invadiu a cidade e o templo do Senhor, assim toda a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos 10 anos depois, em 587 a.C. Terceira profecia: o cativeiro babilônico. Outra profecia feita pelo profeta Jeremias, que se cumpriu, foi a profecia acerca do cativeiro babilônico que o povo judeu iria passar. Essa profecia tem uma junção com a profecia que acabamos de mencionar, a queda de Jerusalém. As duas estão interligadas. O povo judeu se afastou do Senhor e passaram a não dar mais credibilidade nem ouvidos aos profetas que Deus enviava para falar com eles. Aquele povo não queria saber do arrependimento. E a palavra do Senhor veio até Jeremias para que ele dissesse ao povo tudo o que eles passariam, ou seja, os 70 anos em que eles ficariam cativos por conta de seus pecados, sem arrependimento. Vejamos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, e a voz de alegria, a voz do esposo, e a voz da esposa, como também o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Jeremias 25, versículo 8 ao 12. Em 609 a.C., a Babilônia conquistou o último rei assírio e assumiu as posses do império que incluía Israel. Antes de Jerusalém cair sob o domínio de Nabucodonosor II da Babilônia, alguns pequenos grupos de pessoas já haviam sido pegos e exilados, mas o grande exílio e cativeiro ocorreu mesmo em 587 a.C. Podemos ver que os últimos 5 reis que Judá teve, 3 foram levados em cativeiro, sendo o rei Jeoacás para o Egito, o rei Joaquim e o rei Zedequias para a Babilônia. O cativeiro babilônico foi muito difícil e humilhante para os judeus. Eles ficaram presos realmente por 70 anos, sendo humilhados, maltratados e insultados, tendo que conviver todos os dias com o peso da lembrança da destruição e queda de Jerusalém. Tudo isso por não darem ouvidos e desobedecerem à voz do Senhor. O Salmo 137 mostra a tristeza que o povo judeu passou no cativeiro babilônico, estando eles longe de sua terra. Ainda assim, eles não oraram se arrependendo diante de Deus, mas oraram pedindo a Deus vingança pelos inimigos. Os babilônicos destruíram o templo de Jerusalém em 586 a.C. Contudo, o povo judeu foi liberto depois desses 70 anos e voltaram para sua terra. Ali reconstruíram o templo em 516 a.C. Passaram por tudo isso, cumprindo assim mais uma profecia de Jeremias. Quarta profecia: a profecia de Natã. Mais uma profecia cumprida na Bíblia foi a do profeta Natã para o rei Davi. Davi era o rei de Israel. Ele tinha muitas mulheres e concubinas, mas ainda assim cobiçou a mulher de Urias, um guerreiro do seu exército. Davi tomou Batseba e deitou-se com ela em secreto, pecando contra o Senhor
e também contra Urias. Através desse pecado, Batseba engravidou, e com medo, Davi colocou Urias na frente da batalha, a fim de que ele morresse, e não soubesse que o filho de Batseba era do rei Davi. Tudo aconteceu dessa maneira. Os dois pecaram, porém nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Davi foi duramente repreendido por Deus através do profeta Natã. Vejamos. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem? Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias o heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomastes a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. 2 Samuel 12, versículo 7 ao 14. Nós vemos durante toda a história do rei Davi que tudo que foi profetizado pelo profeta Natã se cumpriu. Davi se arrependeu de seus pecados, mas não ficou livre de receber as consequências de seus atos. Toda a sua família ficou arruinada depois disso. O filho que Batseba estava esperando de Davi nasceu e morreu logo em seguida. Mais adiante podemos ver que a filha do rei Davi, com a rainha Maaca, a qual se chamava Tamar, foi violentada por seu meio-irmão Aminon. Mais adiante, Absalão, um dos filhos de Davi e meio-irmão de Tamar, tirou a vida de Aminon, seu meio-irmão, como vingança, por aquele ato desprezível que Aminon cometeu contra a princesa, assim mostrando que a espada não se apartou jamais da casa de Davi, como o profeta Natã havia predito. Vejamos também que Absalão, o próprio filho do rei Davi, se voltou contra ele, procurando matar, e ele também tomou as concubinas de seu pai no terraço da casa, à luz do dia, para todo Israel ver, assim como Natã lhe dissera. Algum tempo depois, Absalão morreu pela espada de Joabe, um dos guerreiros de Davi. Toda essa profecia de Natã se cumpriu ao pé da letra, mostrando que o que Deus diz se cumpre, e mostrando também que, ainda que Deus nos perdoe, nada nos livra de recebermos as consequências de nossos atos. Na palavra do Senhor diz assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, versículo 7. Quinta profecia. Profecia sobre o nascimento de Jesus. Muitos e muitos anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías profetizou que uma virgem daria à luz aquele que seria o Salvador deste mundo. Esse seria um sinal do cumprimento das promessas de Deus. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Isaías 7, versículo 14. Assim como o profeta Isaías declarou, aconteceu. Maria, a mãe de Jesus, era uma moça virgem quando engravidou pelo poder do Espírito Santo. E ela de fato deu à luz a um menino, o Filho de Deus, que se chamou Jesus, tendo um de seus nomes conhecidos por todos como Emanuel, que significa Deus está conosco ou Deus conosco.
mostrando que essa foi mais uma profecia bíblica que se cumpriu. Enfim, são muitas as profecias bíblicas concretizadas. Se fosse falar de todas, ficaria horas e horas aqui neste vídeo, e ele ficaria enorme. Ainda faltam sim algumas a se cumprirem, principalmente as referentes ao livro de Apocalipse. Mas a maioria delas já cumpriram-se, nos fazendo ver que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, e tudo o que ela fala se cumpre. Estamos chegando ao fim dos tempos, e logo Jesus virá nos buscar para completar todas as profecias bíblicas ditas ao longo dos anos. E estejamos sempre preparados para a sua volta iminente. Se gostou do vídeo de hoje, peço que deixe seu like para nos ajudar e inscreva-se caso esteja aqui pela primeira vez. Compartilhe também com outras pessoas que você acha que vai gostar. Muito obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.